E se eu te dissesse que uma cidade inteira desapareceu do mapa sem deixar rastros? Nenhum sinal de destruição, nenhum vestígio dos moradores, nada. Uma cidade inteira que simplesmente sumiu da noite para o dia. Parece uma história de ficção, não é? Mas este caso é real e permanece sem explicação até hoje. Imagine acordar e descobrir que um lugar onde milhares de pessoas viviam deixou de existir. Como isso foi possível? O que aconteceu com elas? Teria sido um desastre natural, uma operação secreta ou algo muito mais misterioso? Nossa história nos leva a uma colônia chamada Roanoke, localizada na costa da Carolina do Norte, Ikuá. Com uma população de aproximadamente 115 pessoas, a colônia foi fundada por exploradores ingleses em 1587. Era um lugar de esperança e promessa, onde novos habitantes tentavam começar uma nova vida no novo mundo. Nada indicava que algo incomum estava prestes a acontecer. Tudo mudou em 1590. Quando uma expedição inglesa retornou à colônia, após um período de ausência, a cidade inteira havia desaparecido. Casas, comércios, praças, tudo sumiu sem deixar vestígios. Os primeiros a perceber o desaparecimento foram outros colonos que haviam retornado da Inglaterra, esperando encontrar suas famílias e amigos, mas encontraram apenas uma vasta área deserta. Autoridades foram acionadas e, quando chegaram ao local, encontraram apenas alguns sinais. Não havia sinais de destruição, pegadas, nem qualquer indício de evacuação. Era como se a cidade nunca tivesse existido. O que poderia explicar um desaparecimento tão repentino e absoluto? A falta de pistas fez com que o caso se tornasse um dos mais enigmáticos da história. Alguns especularam que um desastre natural, como um ataque indígena ou uma doença, poderia ter dizimado a população. Outros suspeitaram de uma operação secreta, mas nunca houve evidências suficientes para comprovar tais teorias. E claro, teorias mais extraordinárias também surgiram, sugerindo fenômenos paranormais ou até mesmo uma remoção da colônia para outro lugar. Mas antes de explorarmos essas teorias, precisamos entender o que sabemos até agora, o que realmente aconteceu naquela noite fatídica. Será que existe alguma explicação racional para esse desaparecimento? Ou estamos diante de um mistério que jamais será resolvido? Diante da completa ausência de pistas concretas, diversas teorias surgiram para tentar explicar o desaparecimento dessa colônia. Algumas são baseadas em fatos científicos, enquanto outras desafiam completamente nossa compreensão da realidade. Uma das hipóteses mais aceitas por especialistas sugere que a população de Roanoke tenha sido atacada por uma tribo indígena hostil, o que pode ter forçado os colonos a abandonar o local. No entanto, essa explicação não convence a todos, pois não há registros claros de um ataque violento na época. Outra possibilidade levantada é a de que os colonos tenham sido forçados a se deslocar para outro local devido à escassez de recursos ou à necessidade de se integrar a outras colônias inglesas. Mas, novamente, não há documentos ou registros de qualquer migração ou aviso sobre esse movimento. Há também aqueles que acreditam que esse mistério vai além da ciência convencional. Alguns teóricos sugerem que um fenômeno paranormal pode ter ocorrido, como um portal interdimensional que simplesmente absorveu a colônia e seus habitantes para outra realidade. Seria possível que esse desaparecimento tenha sido causado por forças que ainda não compreendemos? E claro, não poderiam faltar as teorias mais extremas, que envolvem abduções alienígenas em massa. Segundo algumas versões dessa hipótese, a colônia pode ter sido alvo de um experimento extraterrestre, sendo completamente removida da Terra por seres de outro mundo. Embora nenhuma dessas teorias tenha sido comprovada, todas elas levantam uma questão intrigante.
Como pode uma colônia inteira desaparecer sem deixar rastros? E se a verdade for ainda mais inacreditável do que qualquer uma dessas hipóteses? Além das teorias, algumas evidências e relatos de testemunhas podem ajudar a esclarecer esse mistério. Embora poucas informações tenham sido oficialmente registradas, há relatos de exploradores que afirmam ter encontrado uma inscrição em uma árvore com a palavra Croatoan. Esse foi o único indício deixado pelos colonos, e ele permanece uma chave para a solução desse mistério. Além disso, investigações conduzidas por historiadores revelaram que alguns registros históricos sobre a colônia simplesmente desapareceram de arquivos oficiais, como se alguém tentasse apagar qualquer vestígio de sua existência. Diante dessas evidências, fica a pergunta: será que estamos lidando com um fenômeno natural desconhecido ou há algo muito mais obscuro por trás desse caso? O que realmente aconteceu naquela noite fatídica? E mais importante, por que ninguém fala sobre isso? A colônia de Roanoke, que desapareceu do mapa, continua sendo um dos maiores mistérios sem solução da história moderna. Apesar das inúmeras teorias, evidências e especulações, a verdade permanece fora do nosso alcance. Será que um dia encontraremos respostas? Ou esse caso permanecerá para sempre envolto em mistério? Seja um fenômeno natural desconhecido, um experimento governamental, encoberto ou algo além da nossa compreensão, o desaparecimento dessa colônia nos faz questionar até onde vai o nosso conhecimento sobre o mundo. Quantos outros mistérios estão ocultos, esperando para serem descobertos? E você, o que acha que aconteceu com a colônia de Roanoke? Compartilhe sua opinião nos comentários, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder mais nenhum mistério intrigante como esse. Até a próxima!